Bom, a jornada ela foi um divisor de águas para mim em relação ao Excel, porque mostrou para mim ferramentas e funções que eu não fazia a mínima ideia de que existia. Ferramentas que otimizam o tempo e melhoram a análise de dados. Essa otimização de tempo vem por meio de funções de cálculo, de procura, tem PROC-V, PROC-H, Desloc, CORRESP, um monte de funções que você aprende. E a análise de dados vem pelas tabelas dinâmicas que estão presentes nas dashboards e que eu sou extremamente apaixonada, porque mostra os dados de uma forma clara, de uma forma eficiente, que dá para você analisar com mais rapidez e até encontrar algum problema e solucioná-lo. Eu consegui dar um final muito mais rápido às planilhas que eu estava desenvolvendo para um cliente, onde eu basicamente automatizava todos os processos de gestão dele para um dashboard e tudo mais. E aqui, a partir disso, o meu cliente ele só vai mexer, só vai trazer esses resultados aqui para ele, onde ele consegue ver o estoque mínimo, a média de venda que ele precisa, que ele teve, o máximo de vendas, a quantidade, e aqui, a partir de cálculos que ele faz na nossa planilha lixo, eu consigo estar gerando aqui quanto é a previsão com o menor erro possível de vendas na próxima semana para ele organizar a sua produção. Fala, galerinha da Maestria e Treinamentos, beleza? Aqui quem vos fala é Rubens Miguel, sou especialista em Excel, Dashboards e VBA. Estou dando início agora no nosso Supremo, no nosso Blaster, no nosso Super Jornada do Excel 4.0, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que tem como maior objetivo transformar você num trabalhador, ou você um estudante, uma pessoa de destaque, simplesmente por saber o nosso queridão do Excel. Então, se você quer ser uma pessoa mais valorizada, se você quiser ser uma pessoa mais produtiva, se você quiser ser uma pessoa que constrói ferramentas inteligentes, né, que vai encantar todos à sua volta, que vai encantar o teu chefe, que vai encantar seus colegas de trabalho. Se você quiser ser uma pessoa que crie super ferramentas no nosso querido Excel, cola com a gente que é sucesso. Então eu fiz essa série de vídeos para transformar você no fera do Excel, no mito. Então se você está comigo aqui agora, não pode ser uma simples coincidência. Você está aqui é para você ter uma virada de chave na sua vida e pode contar comigo, e eu vou te ajudar no que for preciso para você se tornar um mito no Excel, um mestre no nosso querido Excel. Você não está aqui perdendo seu querido tempo, você está aqui porque você quer aprender Excel, não quer? Então, se o seu objetivo for esse, pode ficar tranquilo que eu irei te ajudar aí a completar seus objetivos, a se destacar com o nosso queridão do Excel. E ainda mais, você pode estar se perguntando: Rubens, eu preciso ter algum nível de Excel para fazer o jornada do Excel? Eu te respondo: não, cara, você não precisa saber nada. Você não precisa nem saber o que é o Excel. Você só tem que ter o Excel instalado no seu computador, beleza? Então, se você não souber nada de Excel, ó, show de bola, porque esse evento é para você, porque eu vou construir um raciocínio, ó, passo a passo, ó, só na escadinha, beleza? Rubens, mas eu sei muito Excel, mas eu já sou muito no Excel. Se você já sabe muito Excel, esse jornada Excel também é para você. Mentira, Rubens, né? Não, é sim, porque nesse jornada Excel eu vou te explicar dicas, atalhos para você fazer coisas mais rápidas no Excel. Então, independentemente do seu querido nível, você vai aproveitar esse Blaster Jornada do Excel 4.0. Show! E eu vou te falar mais uma coisa, vou te contar um segredo. Primeiro segredo, no Jornada do Excel eu revelo aí, ó, muitos segredos. E o primeiro segredo que eu vou te contar: as empresas estão querendo pessoas que sabem muito Excel. Rubens, muito quanto? Muito. Não é pessoas que chegam só até avançado. São pessoas fora da curva no Excel. São pessoas que, independentemente da área que ela esteja, ela saiba desenvolver soluções inteligentes para Excel. Ela saiba construir ferramentas úteis que vai resolver a vida de qualquer área da empresa do Excel. Rubens, eu duvido. Como que você sabe que as empresas estão atrás de pessoas que sabem Excel? Eu vou te provar agora, porque o que eu falo eu provo. Então, olha só. Recentemente saiu uma pesquisa no LinkedIn em que consta que 60% das vagas publicadas por lá pelas empresas pedem Excel, e na maioria delas é um Excel avançado.
enquanto que apenas 40% pedem inglês. Então, a gente sabe, né, claro, a gente já está um tempo no mercado, a gente já é um macaco velho, a gente sabe o tanto que o inglês é importante, sabe ou não? Claro, né? Agora que o Excel está sendo ainda mais importante que o inglês, isso foi uma novidade para nós. E a gente é curioso, a gente continuou futucando lá no LinkedIn para ver até onde que isso ia. A gente digitou Microsoft Excel na busca do LinkedIn e a gente encontrou mais de 3 mil empresas recrutando pessoas que têm nível de Excel avançado. E aí depois, além de Microsoft Excel, a gente foi digitar só Excel, né? Mais simples. Digitamos só Excel e, por nossa surpresa, mais de 20 mil empresas, mais de 20 mil vagas estão sendo recrutadas no Brasil inteiro que pedem Excel. Então, olha só a puta oportunidade que você tem. Empresas, elas recrutam pelo LinkedIn. Então, imagina só uma empresa digitando Microsoft Excel no LinkedIn e aparecendo seu rosto no topo da busca do LinkedIn, uma pessoa que sabe muito Excel. É claro que você vai ser contactada para conseguir um emprego, né? Então, é uma ótima oportunidade. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que sabem Excel? Quantas pessoas que você conhece que se destacam no seu trabalho ou na universidade por saber Excel? É fato que provavelmente você lembrou de algumas pessoas, eu também, nós conhecemos algumas pessoas que manjam de Excel, mas qual é o problema de hoje em dia? O que está escasso? Está cada vez mais escasso aquelas pessoas que, independentemente da área que elas trabalham, elas conseguem desenvolver soluções para o Excel. Então, hoje em dia, uma pessoa que trabalha em financeiro, ela não consegue desenvolver uma solução para uma pessoa que está em RH. Então, se muda a cor da grama hoje em dia, a pessoa não consegue desenvolver um bom trabalho. Como assim? Explica isso aí. Eu quis dizer foi se a pessoa trabalha numa área e consegue desenvolver coisas de Excel, beleza. Aí outra área, por exemplo, de logística, pede para alguém que manja de Excel no financeiro desenvolver alguma solução de estoque, ela não consegue só porque ela é do financeiro. Mas quem manja muito de Excel consegue desenvolver soluções em qualquer área. Isso que é o diferencial, sabe? E eu vou te contar mais um segredo. É cada vez mais escasso esse tipo de pessoa que é fora da curva no Excel. Esse tipo de pessoa consegue fazer soluções no Excel independentemente da área que ela esteja. E quando menos pessoas têm desse tipo, mais valorizadas essas pessoas são. É basicamente aquela lei da oferta e da procura. Quanto menos tem, mais valorizada a pessoa é. E tá aí um diferencial que você pode ter aí no mercado de trabalho. E por que eu estou te contando tudo isso, né? Você viu o case da Betânia e do Lucas e seguiu o passo a passo, seguiu uma metodologia que eu passo para eles. Eles já conseguem ganhar produtividade, conseguem fazer ferramentas independentemente da área que eles estejam. Nosso querido Lucas, inclusive, está ganhando até dinheiro, né? Com a sua própria consultoria, desenvolvendo aí ferramentas, né, de projeção, como você deve ter visto lá. Então, tudo isso eles conseguem somente por seguir o passo a passo, a metodologia que eu passei para eles. E eu estou querendo te falar o seguinte, a oportunidade que você está tendo aqui no Jornada Excel 4.0, um evento online, gratuito, em que você também pode ter diferenciais, você também pode destacar, você também pode ganhar seu dinheirinho simplesmente por saber Excel seguindo o meu passo a passo. E esse método não surgiu do nada, não foi assim. Desde 2012 eu venho estudando Excel e eu estava crente que eu sabia Excel. Mas aí eu passei na faculdade e tudo novo, tudo lindo, né? Coisas novas para você aprender. E não sei você, mas eu comecei a perceber que só tirar notas boas e só ir bem na disciplina na faculdade não era suficiente para me tornar um bom profissional. E se eu quisesse passar depois numa boa vaga de emprego, ter uma carreira de sucesso, eu tinha que buscar coisas por fora. Eu tinha que aprender Excel avançado mesmo, voltado para o mercado de trabalho, eu tinha que estudar inglês, essas coisas. Então eu comecei a me perguntar, até não sei se você já se perguntou também, qual é o meu diferencial, né? O que me diferencia de outras pessoas. Eu via neguinho na minha sala que sabia muito Excel, eu via pessoas na minha sala que já fizeram intercâmbio, que sabiam inglês pra caramba, pessoas que, enfim, né? Você também deve ter os seus amigos aí, né? As pessoas da sala, que tem diferenciais assim, bem em destaque. E eu ficava me perguntando qual era o meu diferencial. Então eu comecei a fazer algumas coisas, fazendo iniciação científica, projeto de extensão, essas coisas que a faculdade nos proporciona, né? Eu fiz o máximo de projeto que eu pude fazer, né? E eu comecei a perceber que sobrava muito pouco tempo para o meu lazer, sobrava pouco tempo para eu ver minha namorada, para minha família, para eu ver um jogo de futebol que eu gosto bastante. E eu comecei a engordar, comecei
minha saúde não ficou muito boa. Você já deve ter passado por isso também. Você começa a trabalhar, estudar, e começa a você ter alguns problemas, deixar algumas coisas que são importantes de lado. E eu fazia isso simplesmente porque eu perdia muito tempo em tarefas que eu poderia fazer em minutos, então eu não tinha produtividade quase nenhuma. E aí no primeiro semestre de 2016, aconteceu uma virada de chave na minha vida. Numa disciplina de operações unitárias, a professora pediu para a gente fazer um aplicativo. E nesse aplicativo, era um aplicativo que deveria projetar equipamentos de engenharia química. Eu fiz engenharia química, então a teoria todo mundo sabia, né, de como projetar equipamento e tal, e eu tinha que fazer um aplicativo. Era um grupo de 6 pessoas, né, então meio que você deveria saber alguma linguagem de programação. C++, Scilab, C, Java, alguma coisa. E ninguém do meu grupo, quase ninguém da sala sabia programar direito, e o meu grupo também não sabia, né? Então sobrou 2 opções para mim. Ou a gente pedia para alguém fazer, pagava alguém para fazer, ou então a gente não fazia. Isso foi sempre um problema bem recorrente aí na universidade, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas em trabalhos de grupo, em trabalhos que exigem aí um trabalho em equipe, sempre aquela pessoa que sabia fazer as coisas, ela meio que mandava nos outros, né? Então, praticamente, as outras pessoas eram, digamos assim, o pau mandado, né? Em que a gente ouvia sempre aquela pessoa que tinha mais conhecimento. Mas a faculdade inteira a gente foi empurrando com barriga, né? Até porque a maioria é assim. Então, a gente sempre seguia ali a liderança, mesmo sabendo que a gente não estava agregando em nada para nós mesmos, né? Só que nesse trabalho de operações unitárias, quando o meu grupo estava decidindo o que ia fazer, me deu uma louca, né? Eu falei assim, cara, eu sei bem pouco de Excel. O que eu sei de Excel foi por ter passado apertado também em outras disciplinas da faculdade, e que eu fui aprender Excel e tal. Eu tinha um nível considerável de Excel, mas eu precisava aprender mais Excel para fazer aquilo, e eu não sabia nada de VBA. Eu sabia que o VBA poderia fazer algumas coisinhas do tipo, fazer aplicativos e tal, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia nada de VBA, e sabia pouco Excel, ou um nível bom, mas eu deveria aprender mais. Mas eu falei pro meu grupo, não, deixa que eu faço. Deixa com o pai. Manda a bola pro pai, que o pai vai matar e vai fazer esse trabalho, né? Aí meu grupo, né, falou, uai, pode fazer, né? A gente vai gastar nada, né? E você que vai fazer sozinho. Falei, não, beleza. Aí eu comecei a fazer o trabalho, comecei a estudar VBA. Eu tinha 3 semanas do trabalho, então era um prazo assim que dava para fazer, né? E como eu já passei por essa situação em outras disciplinas, eu confiei em mim mesmo novamente e pensei que eu poderia dar conta do recado, e dito e feito, em 3 semanas o aplicativo estava feito, foi um destaque na sala. Recebemos uma boa nota por isso, o professor deu parabéns, visivelmente que eu fiz aquele trabalho sozinho, porque eu apresentei o trabalho, e deu tudo certo. Eu meio que joguei o chapéu do outro lado do muro, né, como o pessoal fala, e não tinha como. Por quê? Porque quando você se compromete a fazer alguma coisa e que se você não fazer vai atrapalhar outras pessoas, porque o que estava na minha mão não era só a minha nota, o que estava na minha mão era a nota de 6 pessoas, né? Então, como eu me comprometi com isso, acabou que deu tudo certo e o trabalho foi feito com sucesso. E comecei a estudar Excel e VBA todo santo dia. Comecei a ser reconhecido na minha faculdade por saber muito Excel e VBA. Começaram a me pedir várias aulas particulares, porque engenharia é um meio de que se usa muito Excel. Comecei a fazer uma graninha com isso, e de aluno em aluno isso começou a evoluir. Começou a evoluir depois de um tempo para dar treinamentos para turmas, dar treinamentos para empresas aqui da cidade. Comecei a fazer planilhas, a fazer ferramentas para empresas sêniores aqui da cidade, usinas, escritórios e assim por diante. E de tanto aluno, de tanto cliente, de várias empresas que eu passei, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Por que tem colaboradores que recebem mais que outros só por saber Excel? Por que tem colaboradores mais produtivos que outros só por saber Excel? Por que tem alguns colaboradores mais reconhecimento do chefe da empresa que eles trabalham, que outros só por saber Excel? Então, depois de pensar nessas perguntas, eu resolvi criar um método para fazer pessoas comuns
alcançar aí esses 3 pontos que eu citei para vocês. Eu chamei um amigo meu para a gente criar essa Blaster empresa, que é a Maestria em Treinamentos, ó, topíssima, e a gente resolveu, né, testar esse método meu para ver se funcionava mesmo ou não. A gente começou a dar treinamentos aí no Brasil inteiro. A gente deu treinamentos em 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal, e também demos treinamentos fora do Brasil também, em outros países, como Itália, como a Tunísia e como a Argentina. E o resultado disso foi que, show de bola, o meu método realmente funciona. Várias pessoas conseguiram otimizar o tempo delas, conseguiram vaga de estágio, de emprego, só por saberem Excel. Inclusive, ali embaixo, né, tem depoimentos, tem pessoas que também receberam essa transformação com treinamentos. Se você tiver um tempinho, passa lá depois para você ver aí que eu ajudei várias outras pessoas com o meu método. Mas isso começou a se tornar logisticamente inviável a gente abraçar aí toda a demanda do presencial que a gente estava tendo. Por isso que a gente começou a distribuir isso de uma forma online, através do nosso queridão aqui do Jornal do Excel, que você está assistindo nesse momento. E depois de 3 jornadas e mais de 10 mil pessoas que conseguiram ir ver nossa jornada, conseguiram desenvolver seus trabalhos com Excel, o nosso projeto não para de crescer. O Jornal do Excel, cada vez que a gente lança uma nova versão, cada vez cresce mais. E é por isso que queremos você aqui conosco novamente, para você aprender sobre Excel de uma forma lisa, de uma forma assim tranquila, e sem precisar dos meus 7 anos que eu levei, né, para desenvolver essa metodologia, sem precisar também do jeito que eu aprendi, né, de uma forma de pressão e tudo mais. Então vou te explicar o caminho das pedras de uma forma aí mais simples, como é que você chega ao meu nível sem precisar passar pelo que eu passei. E o primeiro jeito que eu quero te ensinar, que você tem que largar, né, para você aprender o meu método, é você não aprender do jeito comum. E qual é o jeito comum? O jeito comum é você aprender uma situação sob pressão, tá? É lógico que eu passei por isso, mas eu não recomendo isso para ninguém, porque provavelmente se você for fazer alguma coisa sob pressão, você não vai fazer isso de um jeito profissional, vai fazer de um jeito amador, e de amadorismo hoje no mercado de trabalho, amadores hoje não se dão muito bem no mercado de trabalho, né? Então, se você quer fazer de uma forma profissional, planeje bem, não trabalhe sob pressão, aprenda devagarinho para você não passar pelo que eu passei, beleza? Ver vídeos aleatórios no YouTube sem aplicação para você. Então, foi o primeiro erro que eu cometi, né? Eu tinha que aprender Excel, então eu comecei a entrar no YouTube. Só que no YouTube tem tanta coisa que é até difícil você se organizar para você achar aquilo que você quer. E a maioria das pessoas começa a ver um punhado de vídeo no YouTube que não tem nada a ver com a sua necessidade. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chega, tá bom para você, né? Aquela velha frase que também se aplica aqui. Então, ver vídeos aleatórios por aí também não vai adiantar você chegar aí no seu objetivo. Tentar aprender com quem nunca esteve no campo de batalha, tá? Isso é uma ótima dica. Então, não adianta você tentar ser fora da curva no Excel se você não está aprendendo com uma pessoa que é fora da curva no Excel, né? Isso é bem simples, você tem que aprender com pessoas que são um exemplo naquilo que elas estão ensinando. Então, fuja de pessoas teóricas, fuja de pessoas que nunca foram para o mundo da prática, que nunca prestaram uma consultoria, que nunca fez planilhas para grandes empresas. Então, elas podem até agregar para você, mas elas não... O limite que você vai aprender é aquele limite dela, que não é um limite muito legal, né? Então, aprenda com pessoas que são fora da curva, pessoas que já foram para o campo de batalha e sabem como que ele é, beleza? E quais são as 3 dicas que eu tenho que dar para você, que é o método Maestria. É um método ótimo para você ficar aí fora da curva, você ficar um mito no Excel. E primeiro é você começar pelo básico, né? Não adianta você querer aprender desloque, PROC-V, soma cesta, se você não sabe fazer uma soma no Excel, né? Então aprenda pelo básico e aprenda o básico aplicando na sua realidade, tá? Se no seu trabalho você quer uma determinada coisa, então aprenda o básico dessa determinada coisa, tá? Então aplique coisas básicas do Excel na sua realidade. E depois que você souber aplicar já na sua realidade, tente fazer exercícios sobre essas coisas para você fixar bem na sua cabeça. E depois que você fazer os exercícios, aplique essas ferramentas na área do seu colega. Você é do financeiro? Aplique então essa ferramenta que você aprendeu na área do RH. Aplique essa ferramenta na área da logística. Aplique ela em diferentes áreas para que, se mudar a cor da grama, você não passar fome, beleza?
Coloque data para suas metas de aprendizado. Pessoal, sem data a gente vai em lugar nenhum, beleza? Então coloque data. Eu tenho que aprender VBA até tal dia, igual eu fiz. Eu tinha 3 semanas para desenvolver o projeto, não tinha? 3 semanas foi suficiente. Eu em 3 semanas desenvolvi o projeto. Estude todo dia, estude meia hora, 1 horinha por dia, que a constância vai você virar fora da curva, tá? Tem que ser constante antes de ser perfeito. Antes de ser um cara fora da curva, você tem que trabalhar todo dia, ser constante. Você não vai ficar fora da curva da noite pro dia, beleza? Então coloque datas. Ensinar o que aprendeu, tá? Como diria nosso querido William Glasser, que vai aparecer um trabalho dele aí na tela para vocês, o jeito mais eficiente da gente aprender uma coisa é a gente ensinando outras pessoas o que a gente aprendeu. Então você pode ver aí que só ler é uma eficiência bem pouca, a gente ler e ver é uma eficiência bem pouca, a gente aplicar também é uma eficiência inferior. Agora, se a gente ensinar o que a gente aprendeu, 95% do aprendizado fica retido na sua memória, na sua cachola. Então, aprender uma coisa nova no Excel, fala para o seu colega do seu trabalho, olha só que legal que é isso aqui e tal. Até o seu colega do trabalho pode ter até ideias para otimizar isso que você acabou de aprender. Então, tudo que você aprendeu, compartilha aí com o seu colega, compartilha aí, faça um vídeo no YouTube, faça um vídeo, distribui aí no meio que você trabalha. Você pode ajudar outras pessoas e assim você se ajuda também, beleza? Para você ver então essa metodologia minha é capaz, vou te mostrar 3 cases, 3 clientes meus, e uma empresa tem nada a ver com a outra, eu também não trabalho com essas empresas, e minha área não é da área das ferramentas que eu desenvolvi para eles. Para você ver que se você for de um nível fora da curva, você vai ser capaz de desenvolver ferramentas, ter mais produtividade, independente da área que você esteja. E depois disso, vou te explicar quais são os 3 elementos essenciais que me fazem fazer qualquer tipo de trabalho no Excel. Bom, vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou te mostrar aqui é uma ferramenta que eu desenvolvi para uma usina aqui na minha cidade, tá? Essa usina me manda uma planilha com 50 megas de tamanho, 60 planilhas. Eu reduzi isso para 3 planilhas e para 300 KB de tamanho. Então, só de produtividade aí, você vai ver, você já percebeu, né? O tanto que essa usina ganhou. Então aqui, eu aperto qual gráfico que a usina quer ver. Show? Aqui qual ano, ela vai ver o indicador. Aqui qual sede, se ela quiser mudar a sede, ela tem 2 sedes, essa é o VP e o VT. Eu posso ver aqui dados de custos aqui também, sem problema nenhum. Vou ver aqui, se eu quiser comparar com gastos com manutenção, ele compara, tá vendo? Bem legalzinho, bem dinâmico, tudo belezinha. Se quiser mudar o ano, eu também mudo. Eu posso voltar aqui, e aqui também tem um VBA que me faz aqui cadastrar novos itens no meu banco de dados, né? Aqui tem todos os itens do banco de dados. Se eu quiser ver a telinha de custos, eu abro a telinha aqui de custos, tá vendo? Ou então essa fica na telinha de produção, certo? Então, o primeiro case, você pode estar vendo aí que o primeiro case é de custos de produção. Então, são 2 áreas que tem nada a ver uma área com a outra, né? Então, o segundo case que eu queria mostrar para vocês é um case comercial, tá? Em que uma empresa estava com problemas de vendas. Ela queria ver onde que estava o gap no funil dela. Se era para ligar para o cliente, se era na reunião que ela fazia com o cliente, se era na captação de lead. Então aqui, por exemplo, eu posso te mostrar comparações de vendedores. Eu quero comparar a vendedora Maria e eu quero comparar com os indicadores da Silvana. Por exemplo, ele vai comparar aqui os indicadores da Silvana de reuniões feitas. Se eu quiser ver os indicadores de matrículas feitas, eu clico em matrícula. Eu vejo aqui o gráfico de matrícula das duas, certo? Eu posso ver de outro mês também, não tem problema nenhum. Se eu mudar aqui, por exemplo, tá vendo? Que o mês só estava começando. Se quiser ver outro mês aqui, como abril, por exemplo, ver, vai lá e mostra o indicador de abril, certo? E aqui eu posso ver aqui diferentes vendedores aqui também, posso comparar aqui, tá vendo? Aqui é a meta batida. Aqui é um gráfico mensal, né? No mês de janeiro, tá vendo aqui embaixo? Se eu quiser ver um gráfico semanal, eu vejo, tá vendo? Indicadores semanais. Eu posso ver aqui semana por semana. Então eu posso voltar aqui para meses sem problema nenhum, certo? Então esse foi um projeto comercial. Então veja que já são 3 projetos diferentes, né? Comercial, projeto de produção, projeto de custos. Vamos para o outro meu, que é um sistema financeiro completo, né? Em que aqui eu posso comparar 2 anos diferentes para ver comparações de ano a ano, 2017 com 2018, tá vendo? Aqui eu posso ver o gráfico de receita ou despesa. Show?
Aqui eu tenho um gráfico de meta, em que eu tenho uma meta aqui trimestral, né? A empresa pediu uma meta trimestral, trimestre 1, trimestre 2. Vou clicar aqui, trimestre 4, certo? Posso clicar aqui também, ó, mudar o ano, 2016, 2017, certo? Eu posso ver um gráfico aqui de sub-receitas também. Tá vendo? Gráfico de sub-receitas. Posso mudar aqui os custos, posso mudar aqui o ano também, certo? Aqui é um gráfico de fluxo de caixa acumulado ou fluxo de caixa normal, mês a mês, certo? Aqui eu posso ver dependendo do ano também, correto? E aqui eu posso mudar para o gráfico de despesas, né? Que eu posso ver qual despesa prioritária é, correto? Aqui embaixo tem alguns indicadores específicos que o cliente pediu. Taxa de sobrevivência, que nada mais faz que ele me indica se eu não vender nada. Se eu não vender nada pelos próximos 5,3 meses, eu ainda vou ter dinheiro em caixa, entendeu? Então isso aqui é a taxa de sobrevivência que ele me pediu. Posso ver a taxa de sobrevivência mês a mês. Tá vendo que tem um gráfico de semáforo aqui que ele vai mudando, né? O EBITDA, que é um indicador financeiro, eu também pedi para colocar. Clientes inadimplentes, quantidade e o tanto que estão devendo. Aqui tem o ranking dos clientes inadimplentes. Eu posso colocar um ranking dos clientes que não pagaram ou um ranking dos meus melhores clientes, né? Aqueles que já pagaram, certo? Então ele mostra o nome do cliente e o tanto que ele pagou, certo? Lembrando que eu troquei todos os dados, né? Eu troquei os dados para... Não são os dados reais do cliente, só troquei os dados aqui para mostrar para vocês, mas foi essas ferramentas que eu fiz aqui para os meus clientes. Então vejo que são ferramentas completamente diferentes, né? Custos, produção, comercial e fluxo de caixa financeira completo, né? Então, com o meu nível de Excel, eu posso fazer aí ferramentas de qualquer área que eu queira para desenvolver soluções inteligentes. Show de bola, pessoal? Agora, então, mãos à obra. Então, depois eu vou te falar quais são os 3 elementos que eu acho essenciais para você montar aí praticamente qualquer projeto de dashboard, qualquer projeto inteligente no Excel. Mas agora eu vou te explicar algumas coisas básicas que você tem que saber para começar a fazer os projetos aí no Excel, né? E a primeira delas que eu quero te ensinar aqui é como que você formata tabelas de uma maneira apresentável, né? Então a primeira coisa que eu faço é vir na guia layout da página e tirar as linhas de grade, tá vendo? Linha de grade, eu vou lá e tiro elas. Eu não gosto de mexer com linha de grade. Nossa, Rubens, mas eu gosto. Não tem problema, pode mexer. Eu gosto de tirar. E a segunda coisa que eu faço é formatar os cabeçalhos. Então o que você pode fazer? Selecionar seus cabeçalhos superiores. Com Ctrl apertado, eu vou selecionar esses cabeçalhos laterais aqui. Vou selecionar todo mundo, né? Então com Ctrl apertado, você seleciona toda essa galera. Aí você vem aqui na guia página inicial, certo? Vou vir aqui nesse balde de tinta, tá vendo? Vou colocar uma cor escura. Como eu coloquei a cor das células escura, o conteúdo delas tem que ser uma cor clara para dar contraste e a pessoa enxergar, né? Então vou colocar uma letra branca. Show? Vou colocar um negrito. Vou alinhar ao centro. Show? E agora eu gosto também de fazer, sabe o que? Mudar as bordas. Tá vendo que as bordas estão feias? Estão todas grudadas? Eu gosto de colocar uma bordinha branca para ficar bonitinho. Então, vou selecionar aqui, Ctrl apertado, seleciono aqui, Ctrl apertado, venho e seleciono aqui também. Seleciono o cabeçalho novamente. Aí eu vou vir aqui em bordas, ó, nessa setinha que tem do lado aqui, ó, a opção de borda, e vou colocar no estilo que eu quero. Então, cor da linha, branca. Volto lá naquela setinha, venho o estilo da linha, e vou colocar estilo aqui mais grosso, ó, que é esse último tipo. Agora, ó, tá vendo que o estilo da borda já tá do jeito que eu quero? Só que esse pincelzinho que tá aqui, ó, no meu cursor, ele vai mudar uma por uma. Eu não quero isso, senão vai demorar muito. Então, eu vou apertar ESC aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha aqui novamente, eu vou clicar aqui, ó, todas as bordas. Show? E já coloca todas as bordas que estavam selecionadas. Beleza? Agora eu vou formatar os dados de alimentação. Então, vou selecionar esses dados. Ctrl apertado, seleciono estes dados. Beleza? Já vou centralizar essa galera. E o que eu vou fazer? Vou mudar o estilo da borda novamente. Estou vendo a setinha. Cor da linha, eu geralmente coloco um cinzinha mais claro para dar de alimentação. E o estilo da linha, eu vou pegar um estilo mais fino, como esse daqui, ó. Show? Vou apertar no ESC para sair desse pincelzinho aqui novamente. E já clico aqui, ó. Tá vendo que já está no padrãozinho em todas as bordas? Só venho aqui e clico nesse quadradinho. E já coloca todas as bordas para mim, tá vendo?
que eu posso fazer agora? Aqui a gente está tratando de dinheiro, né? Eu vou selecionar aqui novamente. Vou apertar o teclado de teclado, Ctrl, Shift, cifrão. Enquanto aperto Ctrl, Shift, cifrão, ele vai lá e coloca tudo em forma de moeda, né? Então, a taxa de teclado aí para você aprender. Se você não gosta da taxa de teclado, você pode ir na guia página inicial e clicar nesse dinheirinho aqui, ó, tá vendo? Que também coloca em formato de moeda. Show? Vou dar Ctrl Z, que eu prefiro do outro jeito, ele fica mais curto. Beleza? Agora o que você pode fazer? Eu quero tirar as casas decimais. Então eu tenho uma taxa de teclado que é o Alt C9. Alt C9. Apertei 2 vezes, foi um pouquinho lerdo, por causa do software de vídeo, tá lerdando um pouco, mas você viu aí que ele tirou as casas decimais. Qual era o outro jeito de eu ter tirado as casas decimais? Eu estou vindo, na guia página inicial, subguia número e ter clicado aqui, ó. Aqui eu aumento as casas decimais, né? Então eu queria tirar, então clica aqui, ó. Para você colocar casas decimais é Alt C0, tá? E para você tirar, Alt C9. Beleza? Então, dessa forma, você deixa aí sua tabela de uma forma apresentável, tá? Parece coisa boba, mas isso faz total diferença na hora de você apresentar um trabalho para o seu chefe, para o seu professor ou para quem quer que seja, tá? Deixe sempre de um jeito bonito. Não basta só funcionar, tem que estar bem apresentável, beleza? Então essa foi a ferramenta 0, né? Que é o pontapé inicial para a gente fazer qualquer outra ferramenta. Então agora vamos para a primeira. Você vê que então, a tabelinha já está feita aqui, do jeito que eu expliquei para vocês, tudo bonitinho. E agora, pessoal, eu vou te ensinar uma função que é a função C. Essa função C? A função C é uma função das classes das funções condicionais e que ela faz eu ter tipo esse aspecto aqui, ó. R$500 fica lucro, se deu prejuízo, escreve prejuízo. Se deu lucro, ele automaticamente muda para lucro. Se aqui deu prejuízo, automaticamente fica prejuízo, tá vendo? Vou até limpar aqui, ó, para a gente começar a fazer do zero. Então vamos lá, igual C. Perceba o seguinte, né, pessoal? Quando você digita igual e digita alguma letra, abre todo um leque de funções que começam com essa letra. Se eu digito C, aparece todas as funções que começam com a letra C, com a sílaba C, né? Vou dar um duplo clique aqui, ó, na função C. E veja que dentro da função C tem algumas coisinhas. Essas coisinhas se chamam argumentos. O que é argumento de uma função? É o que faz a função funcionar. Só isso, certo? E a função C, ela tem 3 argumentos, porque eles estão separados por ponto e vírgula, né? Então a gente separa os argumentos no Excel por ponto e vírgula. Então o primeiro argumento se chama teste lógico, o segundo valor se verdadeiro, o terceiro valor se falso. O que o teste lógico ele faz? O que é o teste lógico, né? O teste lógico é aquilo que a gente está querendo provar. Então é sempre uma comparação o teste lógico. Uma coisa maior que a outra, uma coisa menor que a outra, uma coisa diferente que a outra, uma coisa igual a outra. É sempre uma comparação que a gente está querendo provar, se é verdadeira ou não. Então nesse momento estou querendo provar que a célula C4 ela é maior que 0, certo? Estou tentando provar isso. Você poderia provar que ela é menor que 0, fazer o raciocínio ao contrário? Poderia, tá? Mas eu estou deduzindo que você não sabe ainda nada da função C, então segue um passo a passo aqui que é sucesso. Então, se a célula C4 for maior que 0, ponto e vírgula, percebe que quando você dá ponto e vírgula, o valor verdadeiro fica em negrito, então o argumento que está em negrito é aquele que estou digitando no momento. Se eu apagar o ponto e vírgula, ele volta para o teste lógico, ele deduz que eu ainda não acabei de digitar o teste lógico. Apertei ponto e vírgula, ele entendeu que acabou o teste lógico, eu vou para o valor verdadeiro. O que é o valor verdadeiro? É caso o teste lógico der positivo. Então, se realmente a célula C4 for maior que 0, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne para mim a palavra lucro, né? Eu quero que retorne a palavra lucro, porque o meu fluxo de caixa, né, deu maior que 0. Só que como eu vou digitar uma palavra, toda vez que você for digitar um texto, aqui em algum argumento do Excel, em qualquer função, tá? Não tem exceção. Qualquer texto em argumento do Excel, você tem que digitar entre aspas duplas. Então, eu vou ter que digitar aqui lucro, entre aspas duplas, tá? Sempre, 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 tá? Não tem exceção. Vou botar aqui, certo? Eu fui lá e digitei lucro, beleza? Ponto e vírgula, então. Se o valor se verdadeiro é se o teste lógico deu positivo, o valor se falso é se o teste lógico deu negativo, tá? Bem simples. Então, se o C4 não for maior que 0, ou seja, se ele for menor do que 0, eu quero que ele retorne para mim prejuízo. E claro, entre aspas duplas, certo? Que é um texto. Fechei parênteses, dei um Enter e foi lá e retornou para mim prejuízo.
eu posso clicar nele agora. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Verde, no canto inferior direito? Ele se chama alça de preenchimento. Eu posso dar um duplo clique nele e já vai completar para mim a tela aí embaixo, tá? Então, pronto, essa função sim. Ele faz uma comparação e dependendo do se é verdadeiro ou falso, ele retorna para mim um valor que eu queira, certo? Então, se eu vim aqui mudar agora, perceba que ele já está pegando direitinho, né? Vou aqui colocar juízo. Show de bola, certo? Função C. Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvidas, comente aqui abaixo a dúvida que você tem. Não deixe de comentar suas dúvidas, tá? Se você gostou dessa diquinha, já comenta aqui embaixo, que legal, fala alguma coisa, tá? Então estou aqui aberto para suas dúvidas, show? Agora, função 2, soma Cs, né? Pessoal, o que a função soma Cs ela faz? A função soma Cs é uma função que ele aplica filtro na função soma. Então nesse caso aqui, ó, olha só, eu quero somar os valores, por exemplo, na célula H3, né? Eu quero somar os valores de DVD, né? Que já foram pagos. Então perceba que eu não posso vir aqui e somar isso aqui tudo, ó, porque nem todo mundo aqui é DVD e nem todo mundo aqui está pago, certo? Então, como eu quero somar algumas coisas dependendo de alguns critérios, eu tenho que fazer a função soma Cs, né? Soma se for DVD, soma se tiver pago. Como que ela funciona? Igual soma Cs. Show? Ele está me perguntando aqui, ó, um intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma que eu vou colocar aqui? O intervalo de soma é o intervalo de todos os números, tá? Então, por enquanto, eu não vou colocar filtro nenhum. Só vou falar para ele que o meu intervalo de soma é esse daqui, ó. Todos os números, tá? Beleza, ponto e vírgula. E ele vai me perguntar o seguinte. Qual que é o meu intervalo de critério 1? Aí eu tenho dois critérios, concorda comigo? Eu tenho dois critérios, DVD e pagos. Como eu tenho dois critérios, ele está perguntando o intervalo de critério 1, qual que eu pego primeiro, pago ou DVD? E aí não importa, tá? Porque a ordem dos critérios não altera o resultado. Vou pegar primeiro então o intervalo de critério 1 de produto. Show? Ponto e vírgula. Agora ele está perguntando, ó, qual que é o critério 1. O critério 1, ele está me perguntando qual é o cara, nesse intervalo de critério que eu acabei de selecionar, qual é o cara que eu quero nesse momento. O cara que eu quero nesse momento é o DVD, né? Então eu vou clicar aqui, ó, no CD e subir uma setinha para cima para ele pegar o DVD. Ó. Tá tampado, ó, porque a função tá grandinha, mas aqui tá escrito DVD aqui atrás, certo? Rubens, eu poderia ter escrito DVD entre aspas duplas? Poderia, mas você vai ver que daria o mesmo resultado, também daria certo. Mas você vai ver que daqui a pouco, eu usar uma célula ao invés de escrever DVD entre aspas duplas, vai me dar uma mão na roda, tá? Ponto e vírgula. Agora vai pedir o intervalo de critério 2, né? Que é pago ou não pago. E ponto e vírgula vai pedir para mim qual que é o critério 2. O critério 2 será pago. Está escrito aqui, ó. Novamente, se poderia ter escrito pago, poderia. Mas você sempre usar a célula, você vai ver que daqui a pouco que vai ser uma mão na roda pra gente, tá? Vou fechar parênteses então. Eu vou dar um Enter. E facilmente eu vou lá e somou para mim 942, ou seja, interpretando o resultado, a gente tem R$ 942 de vendas de DVD que já foram pagas. A gente poderia conferir, ó. É só clicar nisso aqui, que é DVD pago, contra apertado, DVD pago, contra apertado, DVD pago, DVD pago. Os 4 itens, né, de DVD pago, olha aqui, ó, abre-se para mim aqui um menu rápido, tá vendo? R$ 942, bateu com aqui, então a função deu certo, né? Você pode falar agora para mim, é só eu vir aqui agora e puxar para baixo. Opa, Ctrl Z. Só que quando você vem aqui e puxa para baixo, deu ruim, né? Não deu muito certo. E por que disso? Seguinte, pessoal, existe uma coisa bem importante aqui no Excel que se chama referências de células, né? E existem referências relativas e referências absolutas, ok? Aqui a gente usou referências relativas, que são as células. E o que acontece? Quando a gente puxa uma função para baixo e dentro dessa função tem células, todas essas células também vão para baixo. Olha só então, quando eu clico aqui dentro da célula do DVD, perceba que o que está escrito aqui dentro da função, ó, ele está colorindo de volta, tá vendo? Pago aqui está meio rosinha e foi lá está meio rosinha também. C3 até C16 está verde, aqui na minha tabela também está de verde, tá vendo? Que colore tudo em volta. Aí beleza, eu fui lá e puxei uma célula para baixo, certo? Vim aqui e puxei uma célula para baixo, correto? E quando eu clico dentro dessa função, olha só o que aconteceu.
tudo que estava aqui em cima também foi uma sala para baixo, tá vendo? Por isso que a gente tem que congelar essas referências, congelar essas referências aqui em cima, ó, tá vendo? Para ele não ter que ficar vindo aqui para baixo, ou senão ele não vai pegar esses dados aqui de cima. E a mesma coisa aqui, ó, tá vendo que a sala de pago não tá mais colorida? A sala de pago veio para cá, ó, onde está escrito DVD. A DVD está aqui, ó. Show? Então, você tem que ter cuidado com isso, tá? Então, toda vez que for empurrar as células para baixo, puxar as células para baixo, você tem que se dar conta, você vai ter que congelar ou não as referências. E como que você congela as referências? Você congela colocando cifrão. Cifrão de dinheiro. E, inclusive, tem uma taxa de teclado aqui no Excel que serve só para você colocar cifrão. Olha só o tanto que ele é importante. Então, a taxa de teclado F4. Olha só. D6 até D3 até D16, que é esse intervalo aqui, ó. Quando eu puxar para baixo, eu vou querer que esse cara também venha para baixo? Eu não vou querer, né? Então, vou selecionar ele e apertar F4. E vai lá e coloca cifrão em todo o argumento. Olha só a diferença de um argumento com e sem cifrão. Vou puxar para baixo novamente. Certo? Olha só, esse que eu coloquei cifrão, tá vendo que tá bonitinho no lugar? Esse que ainda não coloquei cifrão, olha só onde que eles estão. Tá vendo? Então, essa é a diferença de com e sem cifrão. B3 até B16, vou selecionar, vou colocar F4. G3 até C16, também vou colocar F4, porque eu não vou querer que esses argumentos vão para baixo. Diquinha do Rubens, tá? 99% dos casos, quando o seu argumento tiver 2 pontos dentro dele, ou seja, quando ele for um intervalo de critério ou um intervalo de qualquer outra coisa, você sempre vai querer colocar cifrão em tudo. Porque quando o seu argumento é uma parte de uma tabela ou uma tabela, você nunca vai querer que essa tabela vá para baixo ou vá para o lado, tá? Então, se o seu argumento tem 2 pontos, coloca cifrão sem medo, que dificilmente não vai dar certo, tá? E depois que você pensar nesses caras com 2 pontos, que nem precisa pensar direito, né? Aí vai sobrar os caras que ficaram sozinhos, que é o G3 e o G2, certo? O G3 é onde está escrito DVD aqui atrás, certo? Vou aqui para cá, ó. E quando você puxar para baixo, você vai querer que DVD vá para CD depois do videogame? Você vai querer. Porque quando ele for para baixo, você vai querer saber o pessoal que as vendas de CD, e depois você vai querer as vendas de videogame. Então isso é legal, porque por isso que eu coloquei aqui o proposital, os nomes dos produtos aqui, ó. Quando eu for puxar para baixo, já pega automaticamente. E é por isso que eu não escrevi DVD entre aspas duplas, porque olha só, quando eu escrevo aqui DVD e puxo para baixo, perceba que DVD não muda. DVD é para sempre DVD. É uma palavra fixa, uma referência fixa. Agora, quando eu escrevo igual a célula G3, que também vai dar DVD, né? Só que quando eu puxo a célula G3 para baixo, ela vira G4, que está escrito CD, depois vira G5, que é videogame. Então, tá vendo a diferença entre a referência relativa e a referência fixa? Sempre que você puder, coloque tudo em referência relativa, que vai te dar uma mão na roda, certo? Vamos lá. Nesse caso, então, a célula G3 eu não vou colocar cifrão, porque eu quero que realmente ela vá para baixo, certo? E por último, célula G2, que é onde está escrito pago, correto? Eu vou querer que pago ele mude também de posição? Não, né? Porque todo esse quadrante aqui é de células pago. Então, vou apertar o F4 aqui, vou dar um Enter e vou puxar para baixo. Pronto, agora deu certo. Agora eu sei, então, quanto que eu tenho de vendas aqui de DVD, CD, videogame, do pessoal que já foi pago. Se você quisesse ver do não pago, como é que você poderia fazer? Poderia clicar aqui, ir na guia dados, subguia ferramentas de dados, validação de dados, pedir aqui para permitir uma lista, e a fonte é pago, ponto e vírgula, não pago. Certo? Um ok. Aqui fica pago, uma listinha com não pago. Mudo para não pago, ele mostra os não pago. Tá vendo? Como fica legal? Então, essa é a segunda função, soma Cs. Dúvidas? Escreva nos comentários se você não entendeu o cifrão, se não entendeu lista, se não entendeu soma Cs. Escreva aqui, beleza? Se você curtiu a dica também, escreva se está gostando. Show de bola? Próxima dica então, PROC-V. O PROC-V é uma funçãozinha de procura, é a abreviação de procura verticalmente, né? Então, basicamente, vou escrever um nome aqui, que está aqui na minha base de dados, e ele vai trazer para mim automaticamente o CPF e o RG do nome que eu escrevi aqui, né? Mas eu não vou escrever o nome, por quê, né? Porque se o nome for um nome um pouco complexo, vai me dar uma margem de erro muito grande.
Por exemplo, você vai pedir para escrever Bruno. Bruno tem um N ou dois N's, né? São coisas que dá para evitar erro aqui no Excel. Então eu vou clicar nessa célula, vir lá na validação de dados novamente, onde eu criei aquela lista, porque eu vou criar aqui outra lista. A fonte dessa lista vai ser os nomes aqui, ó, de Bruno até Rubens. Vou dar um OK. Ele já criou aqui para mim a listinha de Bruno até Rubens, tá vendo? Eu vou colocar... Não, já está tudo em ordem alfabética, então beleza. Se não tivesse ordem alfabética, poderia selecionar aqui, em dados, colocar aqui em ordem alfabética, falar para expandir a seleção, ele colocaria em ordem alfabética, certo? Mas já está aqui, então beleza. Então, quando eu selecionar Larissa, por exemplo, eu quero que apareça o CPF e o RG dela aqui automaticamente. Isso eu vou fazer com o PROC-V. Então o PROC-V, né, ele me pede primeiro, ele tem 4 argumentos. O primeiro é um valor procurado. O valor procurado é de quem que a gente quer extrair alguma informação. Nesse caso, de quem que a gente quer extrair informação? Da Larissa. Quando mudar de Larissa para fulano, ele vai extrair informação do fulano. Quando mudar de fulano para ciclano, ele vai extrair informação do ciclano, e assim por diante. Eu coloquei uma listinha ali, certo? Não vou primeiro ficar preocupado com o cifrão, depois eu coloco o cifrão. Ponto e vírgula. Se o primeiro argumento é de quem que eu quero extrair informação, o segundo é da onde que eu vou extrair essa informação. Então eu vou extrair essa informação da minha tabela aqui, ó. Certo? Vou dar um ponto e vírgula. Então o primeiro argumento, de quem essa informação. O segundo, da onde. O terceiro é o que que eu quero que retorne. E o que que eu quero que retorne, eu vou ter que mostrar para o PROC-V em número índice coluna. Olha o nome do argumento aqui. O que é o número índice coluna? Tá vendo minha tabela aqui, ó? Certo? O número índice coluna 1 é sempre minha primeira coluna da esquerda para a direita. Então minha coluna de nome é meu índice coluna 1. CPF, índice coluna 2. E RG, número de coluna 3. Como eu quero aqui CPF, então qual número que eu digito aqui? 2, certo? Que é número índice coluna, então eu tenho que digitar o número. Ponto e vírgula. Se eu quero falso ou verdadeiro. 99% dos casos é uma correspondência falsa. Exato. Por quê? Porque eu estou procurando exatamente o nome da Larissa. Mas você pode perguntar, mas Rubens, como que eu vou procurar alguma coisa que não é o nome que eu estou procurando? Até meio estranho, né? Mas imagina só que você está procurando, em vez de um nome, você está procurando um número. Você está procurando o número 10, por exemplo. Mas aqui no seu banco de dados não tem o número 10. Porém tem o número 9,98. Que não é igualzinho 10, mas o resultado que vai trazer para você vai te satisfazer também, né? Então você pode fazer uma procura aproximada. Porque não exatamente 10 pode satisfazer, pode ser mais ou menos, certo? Nesse caso, isso só funciona com números, né? Como nesse caso estou procurando um texto, então não tem nem conversa, é falso. Fechei parênteses, dei um Enter, ele está me tornando o CPF da Larissa. Vamos conferir. Larissa, cadê Larissa aqui? Certo? Se eu mudar aqui de Larissa para outro nome, ele me traz CPF do Pedro, correto? Se eu vier aqui e puxar para baixo, você vai ver que deu ruim, né? Então, a primeira coisa quando dá ruim quando você puxa para baixo é cifrão. Provavelmente vai ser cifrão. Então vamos lá. Vamos seguir aquela primeira regra de ouro, onde tem 2 pontos, coloca cifrão. Então selecionei esse meu argumento, a gente tem 2 pontos aqui no meio, F4. Número 2 é o número, não se coloca cifrão, só coloca cifrão em números. A palavra falsa, a mesma coisa. Não se coloca cifrão, só coloca em células, certo? Cifrão só coloca em células, não, acho que eu falei errado, mas só coloca em células. Agora, quem sobrou para a gente pensar um pouquinho na célula I2, onde está a sua lista. Essa lista ela vai mudar de local quando você puxar ela para baixo? Não vai, né? Essa lista sempre vai se manter aqui. Como ela não vai mudar de local, então vou selecionar ela, vou dar um F4, correto? Vou dar um Enter, e agora eu venho aqui e puxo para baixo. Beleza, só que está me trazendo só o RG. Por quê? Novamente, né? O problema agora está nesse 2 aqui, ó. Por quê? Porque quando eu escrevo 2 e puxo para baixo, 2 é para sempre 2, 2 não muda. E assim vai me trazer só a segunda coluna, que é de CPF. Então, ao invés de escrever esse 2, vou pegar esse 2 aqui, ó, da célula G3. E aí, ó, quando eu puxo para baixo, ele me traz RG. Por quê? Porque se eu escrever aqui, ó, igual 2, da célula G3 e puxar para baixo, a célula G3 vai virar a célula G4, né? E assim me traz a terceira coluna, que é de RG. Certo? Diquinha, então, aí, extra, né? Você sempre fazer um esquema simulado para você puxar mais facilmente, ok? Então esse foi o PROC-V, né? Parece bem simples, parece muito lindo, mas ele tem uma restrição bem chatinha.
Qual que é a restrição do PROC-V? Eu vou até escrever aqui, para você nunca esquecer disso. Porque isso é justamente o que tem em processo seletivo, que o cara quer ver se você manja mesmo de PROC-V não. E é batata, viu, pessoal? Todo processo seletivo, seja estágio de emprego, se tiver um teste de Excel, vai cair PROC-V, tá? Pode me cobrar depois. Então, ó, o primeiro argumento do PROC-V sempre tem que estar na primeira coluna do segundo argumento do PROC-V. Então matuta um pouquinho aí que eu acabei de falar e raciocina. O primeiro argumento do PROC-V, que é de quem que a gente quer extrair informação, que nesse caso é do Pedro, ele sempre tem que estar na primeira coluna da minha matriz tabela, que é o meu segundo argumento, que é de onde eu quero a informação. Então o Pedro tem que estar na primeira coluna dessa tabelinha aqui, ó. Obrigatoriamente, tá? Não tem papo. Por quê? Eu costumo falar, e isso vai até te ajudar a gravar, que o PROC-V, ele é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? O PROC-V, ele procura verticalmente, né? Então ele vai procurar coluna por coluna. Ele sempre começa a procurar da esquerda para a direita. Então eu vou falar assim pro PROC-V. PROC-V, procura o Pedro para mim. Então ele vai procurar a partir dessa coluna aqui, né? Se o Pedro não estiver na primeira coluna, o PROC-V vai virar e vai falar assim: bom, já que ele não me ajudou colocando o Pedro que eu estou procurando na primeira coluna, eu também vou ajudar ele não. Eu vou encerrar por aqui e tô nem aí pra ele. É isso que ele faz, tá? O PROC-V, ele é preguiçoso. Então se o Pedro não estiver na primeira coluna, tchau e beça, ele não continua procurando para você, tá? Então, importante, sempre lembre disso. O PROC-V, ele é preguiçoso e o que você está procurando tem que estar sempre na primeira coluna da sua matriz tabela, ou senão o seu PROC-V vai dar erro e você vai errar o PROC-V. Beleza? Pegou a diquinha? Não entendeu alguma coisa? Escreva ali nos comentários que eu tiro sua dúvida. Gostou da diquinha? Escreva nos comentários também para ver que você está gostando que eu estou te mostrando aqui. Beleza? Então, essas foram as diquinhas básicas que eu queria te passar agora. Beleza? Agora, pessoal, vamos dar um passo a mais então aqui no nível de conhecimento nosso. Vou te explicar aqui os 3 elementos que eu considero essenciais para construção de qualquer ferramenta mais robusta aí no Excel, beleza? Bora para o elemento 1 então? Elemento 1, vamos falar então de Desloque com RESP, né? São 2 funçõezinhas aí bem importantes do Excel que eu uso aí em todos os meus projetos de dashboards, VBA, de qualquer outra coisa, tá? Bom, vamos lá. Vou explicar primeiro para vocês para que serve o Desloque com RESP separadamente, que sabe que não serve para nada, mas quando a gente junta os dois, aí que vem o tchan da coisa, tá? Então, primeiro, Desloque. O Desloque, ele é como se fosse um carrinho. Pensa num carro. Um carro estacionado em tal célula. Aí você pede para ele andar tantas linhas e tantas colunas com esse carro. Onde você parar com o carro, ele vai te trazer a informação daquela célula, né? É isso. Então, olha só. O Desloque tem 5 argumentos. A gente vai brincar, por enquanto, com os 3 primeiros. O primeiro é uma referência, um ponto de partida. Vamos supor que meu ponto de partida seja a célula C1. Só um exemplo, tá? Ponto e vírgula vai perguntar para mim quantas linhas eu quero andar, para baixo ou para cima. Para baixo, se eu quiser me deslocar para baixo, eu coloco então números positivos. 1, por exemplo, ele vai uma linha para baixo. Se eu quiser que ele vá para cima, eu coloco o número negativo, menos 1, por exemplo. Certo? Eu vou colocar 1, porque, né? Não tem linha aqui para cima, né? Ponto e vírgula e coluna a mesma coisa, tá? Se eu quiser andar para a direita, eu coloco o número positivo. Se eu quiser andar para a esquerda, eu coloco o número negativo, certo? Vou colocar o número positivo, então. Vou dar 1, né? Então, a partir dessa referência, eu andei uma linha para baixo e uma coluna para a direita. Então, nesse momento, o carro estacionou na célula 332, correto? Se eu der um Enter, ele me retorna 332. Eu estava aqui, vim para cá e vim para cá, certo? Então, isso é o Desloque, né? Tranquilo. Agora com o RESP. Se o Desloque ele retorna para você o conteúdo de uma célula, o CoRESP ele retorna para você a posição de um item em uma lista. Então, vamos supor que eu quero a posição de fevereiro, ponto e vírgula, na minha matriz aqui de mês, certo? Ponto e vírgula, se eu quero uma correspondência exata ou aproximada, mesma coisa do PROC-V, falso verdadeiro, só que eu vou querer de novo uma correspondência falsa, que aqui é o 0, né? Então dou um tab aí e dou um Enter. Ele me retorna que a posição do fevereiro na minha coluna ali de meses é a segunda posição. Ele sempre conta de cima para baixo, tá? Então, se eu quisesse então, ao invés de fevereiro,
março, tornaria 3, porque de cima para baixo, março está na minha terceira casinha, certo? Então o desloque ele retorna para você então o conteúdo de uma célula e o CORRESP ele te retorna a posição, né? E como que a gente ia casar esses dois aí para dar um efeito bacana? Eles também fazem um efeito de busca, que nem o do PROC-V. Então aqui eu já tenho uma listinha, né, que você já sabe fazer, né, de janeiro até dezembro, correto? E aqui eu vou pedir para ele trazer para mim a venda, por exemplo, os custos ou o número referente ao mês que eu selecionar aqui. Então olha só, vou fazer igual desloque. A minha referência eu vou colocar essa célula aqui. A minha referência, dica do Rubens, ó. Sua referência sempre tem que ser uma célula superior esquerda da sua tabela. Por quê? Se você for colocar sua referência aqui no meio, por exemplo, você concorda comigo para ele pegar qualquer tipo de dado seu, ele vai ter que andar para cima, para baixo e para trás? Então, quanto menos caminhos você der para o seu desloque andar, mais fácil vai ser a construção da sua função, né? Por isso que eu coloco sempre uma célula aqui em cima, para que ele possa andar só para baixo ou no máximo para baixo e para direita, certo? Então aqui eu vou fazer o desloque. Minha referência vai ser aqui, ó, porque ele vai pegar dados dessa coluna aqui, então uma direção só, facinho de fazer. Outra vírgula, quantas linhas para baixo ele vai andar? E aqui tá, né? Nesse momento está novembro, né? Então ele teria que andar 11 linhas para baixo para pegar o dado de novembro. Só que quando mudar de novembro para março, ele vai ter que andar 3. Então eu não posso vir aqui e colocar um número secão, porque esse número não vai mudar conforme a necessidade. Tem que colocar alguma coisa que se adapta ao que eu quero. E vai ser essa coisa, o CORRESP. O CORRESP vai trazer para mim a posição de novembro, ponto e vírgula, na minha matriz de meses. E nesse caso vai ser 11. Então o que o meu desloque vai fazer? Andar 11 linhas para baixo. Se fosse de janeiro, ele ia procurar janeiro aqui, ia ver que está na primeira posição, o CORRESP ia retornar 1, esse meu desloque ia andar uma linha para baixo para pegar janeiro. Esse fica automático. Conforme eu mudo o mês, o CORRESP muda e o desloque anda tantas linhas do desloque, o CORRESP mandar. Uma correspondência exata. Fechei para o CORRESP, ponto e vírgula. Quantas colunas quero andar para a direita ou para a esquerda? Nenhuma, né? Porque em relação à minha referência, eu já estou aqui na coluna de valores que eu quero, né? Então, 0. Fecho parênteses, dou um Enter e vou lá, né? 448. Se eu quisesse mudar aqui para junho, ele ia lá e mudava. Tá vendo? Então, o desloque CORRESP, ele traz para mim aqui uma função de procura, certo? E como eu aplico isso em projeto meu? Tá vendo esses dados aqui que conforme eu vou clicando, ele vai aparecendo, ou então aqui em geral, ó. Tá vendo que esses gráficos aqui, ó, ele vai mudando também? Peguei um gráfico aqui que não tem dado, deixa eu pegar outro aqui, beleza? Tá vendo? Todos esses dados aqui, então, eu tô puxando ele com o desloque CORRESP, tá? Eu vou te explicar na próxima aula como é que eu faço isso encaixadinho, tudo bonitinho, né? Mas para eu fazer isso, essa mágica que eu faço aqui, eu preciso de desloque CORRESP, beleza? Então, só explicando para vocês onde que eu aplico isso nos meus projetos, para dinamizar meus gráficos. Belezinha? Agora, o meu elemento 2, que eu queria explicar para vocês, é o meu querido vínculo, tá? O meu vínculo, que eu tô até com um desloque aqui, ó, vou até apagar para a gente fazer junto. Vínculo, na verdade, você tem que usar ele com algum objeto da guia desenvolvedor. Se você não tem a sua guia desenvolvedor acionada, você vem aqui na sua guia arquivo, opções, personalizar faixa de opções e habilita aqui sua guia desenvolvedora, tá vendo? Dá um check nela aqui. Dá um OK, que já vai aparecer aqui para você. Clica nela e aqui tem uma caixinha de ferramentas, certo? A gente vai usar algumas dessas ferramentas aqui da guia desenvolvedor, correto? Qual é uma que eu queria explicar para vocês, que é bem simplesinha, que é essa daqui, ó, caixa de combinação. Clico nela e vou colocar ela por aqui. Você deve ter visto muitas caixas de combinações aqui, ó, nessa dashboard comercial, tá vendo? Tem muitos dashboards aqui, tem muitas caixas de combinações aqui. Deixa eu ver se tem outras. Aqui, eu acho que aqui não tem, né? Não. Deixa eu ver aqui nessa aqui tem. Tá vendo? Essa caixa de combinação, tudo caixa de combinação, certo? Então eu uso bastante nos projetos, beleza? Deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui. Beleza. Primeira coisa, né? Como é que você alimenta essa caixa de combinação? Segundo botão do mouse, formatar controle, intervalo de entrada, de janeiro até dezembro, certo? O vínculo das células, já vou explicar para você o que é o vínculo, tá? Vou colocar meu vínculo aqui, ó, já coloquei aqui, já deixei aqui indicado.
E linhas suspensas, quantas linhas eu quero que apareça ali para mim quando eu clicar na caixinha. Se eu deixar 8, ele vai aparecer primeiro até agosto e vai aparecer uma barra de rolagem lateral para eu rolar até dezembro. Vou deixar 12 então, ó. Vai aparecer todos para mim quando eu clicar aqui, ó. Tá vendo que aparece todos? Beleza? Então, quando eu clico aqui, percebo que ele muda o mês aqui e muda o vínculo também para mim. Se você, quando tá mudando aí, já tá vendo o vínculo mudar, você já meio que sacou o que o vínculo faz, né? Quando tá junho, ele fica o vínculo igual a 6. Quando eu mudo para janeiro, fica igual a 1. Tá vendo que o vínculo faz a mesma coisa que o Corresp faz em função? Mesma coisa. O vínculo ele aponta para a posição do item aqui, ó, que eu cliquei, sempre de cima para baixo. Se eu clicar em maio, como é meu quinto mês de cima para baixo, ele retorna 5, tá? E todos esses objetos aqui, ó, tem um vínculo, tá? Todo mundo aqui, ó, quer ver? Essas bolinhas aqui tem vínculo. Deixa eu ver, essa caixa de listagem aqui também tem vínculo. Então todo mundo que eu mexo tem um vínculo, beleza? Então por isso que é bem importante saber também para que serve o vínculo, porque a gente vai usar bastante nos nossos projetos para dinamizar junto com o Desloc Corresp os nossos gráficos, os nossos projetos, tá? Beleza, como é que eu vou fazer então um projetinho com isso daqui, né? Um exemplinho. Bom, vou fazer de novo, Desloc Corresp, só que agora Desloc com vínculo, né? Vou Desloc, a minha referência será essa célula aqui novamente. Ponto e vírgula, quantas linhas eu quero que vá para baixo, depende do meu vínculo, né? Tá aqui, ó, tá tampado, né? Mas aqui tá o número que corresponde a maio, que é 5, né? E assim ele vai andar 5 linhas para baixo para pegar o valor de maio, né? Bem simples. Ponto e vírgula, quantos cômodos eu quero andar? 0, né? Que eu já estou aqui na minha coluna de números. Fechei parênteses, opa, 0, né? Fechei parênteses, deu um Enter. Vai lá, me retornou 220, que é o tanto que tá aqui de maio, certo? Se eu mudar aqui, ó, perceba que ele já me retorna aqui certinho, que nem eu clico aqui no meu vínculo. Correto? Então, é isso que serve o vínculo, para a gente dinamizar junto com o Desloc Corresp os nossos gráficos, os nossos projetos. Beleza? Então, esse foi o segundo elemento essencial que eu uso em todos os nossos projetos. E o terceiro, eu fiz aqui até um exemplo, ó. Janeiro, mudo para fevereiro, mudando aqui o gráfico, tá vendo? Aqui tem um banco de dados, né? Quando eu clico aqui, show, e aparece. Eu vou te explicar isso na próxima aula do Jornal do Excel. Tá curtindo até então? Comenta lá embaixo. Alguma dúvida, comenta lá embaixo também, que eu vou responder todo mundo, beleza? Só comente aí se está gostando ou não, beleza? E aqui, nosso elemento 3, então, que é tabela dinâmica, tá? Que é um outro elemento que costumo usar bastante em meus projetos. Uma tabela dinâmica é uma tabela resumo de uma tabela maior. Então aqui tem um banco de dados grande, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver quantas linhas eu coloquei aqui. Mais de 10 mil linhas, tá vendo? E eu quero saber, por exemplo, quanto que a gente teve de venda por ano, por exemplo. Eu quero algum relatóriozinho específico. E para isso eu crio uma tabela dinâmica. Então basta você clicar em qualquer lugar do seu banco de dados, vir na guia inserir, tabela dinâmica. Ele vai te perguntar se essa tabela 1 que você quer pegar para montar a tabela dinâmica é, né? Ele está perguntando aqui se eu quero colocar essa tabela dinâmica numa nova planilha ou numa planilha já existente. Vou deixar numa nova planilha mesmo, vou dar um OK. E aí ele vai lá e criou para mim uma nova planilhinha, né? Novinha em folha para começar a brincar aqui com tabela dinâmica, tá? Seguinte, toda vez que eu mexo com tabela dinâmica, ele cria aqui para mim, ó, uma janela lateral, né? E que vem com um monte de quadradinho aqui, ó, e cada quadradinho desse é uma coluna da minha tabela mãe, ó. Tá vendo? Eu vim aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tenho uma coluna de data, leads conseguidos, reuniões, vendas, assim por diante? Aqui eu também tenho, ó, data, leads conseguidos, reuniões, vendas, e assim por diante, certo? Então cada quadradinho desse é uma coluna do meu banco de dados. E aqui tem uns campos para eu montar a minha tabela dinâmica. Por exemplo, vou colocar data em linhas. Ele foi lá e colocou os anos das datas nas linhas, tá vendo? Tanto que ele me dá até opções aqui, ó, para eu ver por trimestre ou ver por mês. Data aqui é a mesma coisa que mês, ó, quer ver? Se eu abrir aqui, ó, ele mostra por trimestre. Se eu abrir um trimestre aqui, ele mostra por mês. Tá vendo? Aí, pessoal, por exemplo, vou colocar aqui esse R cifrão, que é as minhas vendas, né, aqui em valores. Então, rapidamente eu tenho um relatóriozinho, né? De quanto que eu vendi aí por ano, tá vendo? Se eu quisesse ver por mês, era só jogar fora aqui trimestre, vou jogar fora também ano. Eu vou clicar em ano e jogo fora, só isso. Ele mostra lá o relatório então mensal, tá vendo?
Bem bacaninha, né? Deixa eu ver o que eu poderia fazer mais aqui. Eu poderia simplesmente, ó, dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui, certo? Ele foi lá e criou outra tabela dinâmica para mim, certo? Como é que eu mexo nela? Só clico nela, abre-se para mim duas novas guias, né? Caso essa janelinha aqui desapareça, ó, pode ser que ela não apareça para você. Você vem aqui na guia analisar, mostrar, lista de campos. Show? E aí, você pode fazer outras coisas. Em vez de mostrar o seu total, né, de vendas, você pode mostrar a sua média de vendas. Então, se você vir aqui ó, em valores, em soma de dinheiro, clica na setinha aqui, configurações do campo de valor, falar que você não quer uma soma, que você quer uma média. Inclusive, eu posso mudar o formato do número para o formato de moeda. Vou colocar aqui 0 casas decimais, vou dar um OK, OK. E foi lá, já mudou para mim, tá vendo? Em vez de soma, então, fez uma média para mim de vendas. Show? Olha só, e se eu quisesse mostrar aqui para mim o ticket médio? O que é ticket médio, né? Ticket médio nada mais é que uma média do valor conseguido por venda sua, né? Então, olha só como é que eu vou fazer isso. Vou dar mais um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Criei mais uma tabela dinâmica, né? Percebe que uma é independente da outra, né? Show? Criei mais uma tabela dinâmica. Vem aqui na guia analisar, mostrar, lista de campos. Eu percebo que eu não tenho aqui uma coluna de ticket médio, vou ter que criar uma nova coluna, certo? O que eu posso fazer então? Vou jogar fora aqui essa média para cá, ó, certo? Joguei fora, foi embora. Agora eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui, ó, campos, itens e conjuntos. Vou clicar aqui, ó, campo calculado. O nome do campo será ticket médio. E a forma será o seguinte: qual que é a forma de um ticket médio, né? É o tanto que eu consegui em dinheiro dividido pela quantidade de vendas. E dessa forma eu tenho aí uma noção quanto que os meus clientes pagaram por serviço meu, certo? Dá um OK. Aqui, ó, quando eu dei um OK, foi lá e criou para mim uma coluna ticket médio. Só que ticket médio não é soma, é média, né? Então, eu vou clicar na setinha, configurações do campo de valor. Eu quero uma média em formato de número, vou colocar formato de moeda. Duas casas decimais, vou dar um OK, OK. E pronto, tem uma coluna aqui de ticket médio. Posso até mudar aqui, ó, ticket médio, certo? Mudei a coluna, correto? Deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. Eu posso criar aqui mais uma tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vem aqui na guia analisar, mostrar, lista de campos. Vou jogar fora essa soma aqui de dinheiro. Posso fazer aqui uma comparação de leads conseguidos por reuniões e por vendas, né? Então, estou passando aí pelo meu funil, né? Só que em vez de data, eu vou jogar fora a data, colocar anos. Tá vendo que ano já aparece aqui para mim, ó? Vou colocar anos aqui. Show? Então eu tenho aí, né, passando pelo meu funil, quantos leads, vou até escrever aqui, ó, leads, dá um enter, colocar aqui, ó, reuniões, fica mais bonito. Tá vendo que ele falou que devia ter um campo da tabela dinâmica com esse nome? Então eu posso fazer o seguinte, colocar um espaço aqui no final, ó, para ficar diferente. Tá vendo que aí ele aceita? Eu posso colocar aqui vendas, espaço, certo? E criei aqui outra tabela dinâmica, tá? Então, nem só com gráficos, né, você pode criar relatórios aí, né? Então aqui eu tenho aqui, passando pelo meu funil, quantos leads eu tive, quantas reuniões eu tive desses leads, quantas vendas eu tive dessas reuniões, certo? E com isso depois posso criar gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho mais um exemplo, e todos esses gráficos aqui foram montados com tabela dinâmica. Esses botões aqui eu criei com tabela dinâmica. Esses botões de mês, esses botões de anos, certo? Como você pode ver aqui na minha planilha lixo, que é onde eu coloco tabelas auxiliares, contas auxiliares, tem um punhado de tabela dinâmica. Então tudo que eu usei para criar esse projeto aqui bonitão, que eu clico aqui, ó, ele muda para outro tipo de gráfico, tá vendo? Tudo que eu usei aqui foi tabela dinâmicas, tá? Que eu vou te explicar a partir da segunda aula do jornal do Excel. Show? Então tabela dinâmica é aí o terceiro elemento que eu acho essencial para você montar aí qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de dashboard bem bacaninha aí, tá? Independente da área que você esteja, você brilhar, beleza? Aí você pode estar se perguntando, ué, mas ele não vai explicar como é que eu monto isso tudo bonitinho e tal? Calma, eu vou te explicar tintim por tintim como é que você pega os seus blocos de conhecimento para montar um projeto, ó, show de bola,
a segunda aula do Jornal do Excel. Eu quero te mostrar que você também pode fazer isso, que independente do nível que você começou o Jornal do Excel, você vai fazer projetos aí bombásticos, que vai agradar todos os olhos. Com certeza você vai se tornar um destaque no Excel e no seu trabalho aí, beleza? Antes também, eu queria te falar uma coisa, que você tem que tomar muito cuidado com o conhecimento que você está adquirindo aqui no Jornal do Excel, porque você vai começar a se tornar aquela pessoa que todo mundo recorre para resolver qualquer problema de Excel. É uma dorzinha de cabeça que eu tenho, que é um pouquinho chato às vezes, mas que vai te abrir muitas portas aí e com certeza vão te colocar aí à frente de projetos grandes e com certeza vai te abrir várias portas só por causa do seu alto nível de conhecimento no nosso querido Excel, beleza? E agora, pessoal, quero te pedir sua ajuda. Vai lá embaixo agora nos comentários e deixe sua opinião sobre a primeira aula do Jornal do Excel. Curtiu? Deixa lá seu joinha, fala como que eu tô te ajudando aqui com o Jornal do Excel 4.0. Fala para mim em qual área que você vai aplicar qual diquinha que eu te mostrei aqui. Fala para mim qual foi a diquinha que você mais gostou da aulinha de hoje, tá? Isso é muito importante para a gente ver que a gente está ajudando vocês. Então vai lá nos comentários agora e deixa a sua querida opinião, beleza? Outra coisa, vai nas nossas redes sociais, ó, não sei se você percebeu, mas lá na primeira planilha tem aqui alguns botõezinhos, né? Que te levam para nossas redes sociais, tá? Só você clicar que vai te direcionar para a nossa rede social Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, tá? Ou se não, lá embaixo, ó, tem aqui embaixo tem as mídias sociais nossas. Também é só você clicar. Espero que vocês tenham gostado, então não esqueça de comentar, que isso é importante, tá? E te vejo na quarta-feira, na segunda aula do Jornal do Excel, beleza? Até lá, então, e abraço!